que a partir desse momento eu vou fazer uso da palavra de Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor para a igreja. É uma grande alegria de estar pela primeira vez neste tempo. Eu louvo ao Senhor dos Exércitos pela vida do pastor Geraldo aqui, meu amigo, companheiro de luta, e usando as palavras do servo de Deus, amados, fizemos assim uma grande amizade. Louvamos ao Senhor dos Exércitos por isso. Quero louvar a Deus também pela vida de cada obreiro que comigo somos nessa luta, você membro, congregado, visitante desta igreja. Eu louvo a Deus pela tua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo nesta noite de campanha maravilhosa. Eu preciso de um milagre. Estaremos vendo um dos milagres extraordinários que nosso Deus proporcionou ao seu servo. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, estaremos fazendo menção a partir do versículo 5 a seguir. Versículo 5 a seguir do capítulo 6 de Daniel, uma das grandes maravilhas que o Senhor dos Exércitos realizaram, amados, nos dias deste abnegado servo todo-poderoso. Daniel capítulo 6, você que já encontrou comigo, diga comigo bem forte, glória a Deus. Versículo 5 a seguir diz assim a palavra do nosso Deus. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por volta de um espaço de 30 dias fizer petição a algum Deus ou a qualquer homem além de ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e a dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e dava graças diante do seu Deus, como costumavam fazer. Versículo 11 diz ainda, então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus. Pode tomar o vosso assento, amada igreja, exaltando e glorificando o Senhor dos Exércitos nesta noite. Glória a Deus. Queridos de Deus, bem sabemos que a passagem bíblica que acabamos de fazer menção, inserida no capítulo 6 deste livro tão conhecido de todo o Antigo Testamento, do livro de Daniel, é uma passagem bastante conhecida. Amados, eu tenho a plena convicção de que todos nós que aqui presentes neste recinto já ouvimos uma mensagem concatenada, uma mensagem bem elaborada, bem esmiuçada, da onde nosso Deus falara aos nossos corações usando diversos abnegados. Amados, trazendo uma mensagem impactante, uma mensagem que vem ao encontro de nossas necessidades, da onde já saímos de um tempo como este, e como outro tempo a qual você que nos visita aqui nesta noite congrega, saímos de um tempo como este, glorificando ao Senhor, exaltando a Deus, magnificando ao Santo Espírito, da forma da qual nosso Deus usando os seus servos. Mas, amados, quando eu me deparo com essa passagem bastante conhecida, eu então, amados, eu posso analisar o quanto nosso Deus foi maravilhoso para com a vida deste servo. Daniel, cujo nome significa o Senhor é o meu juiz. Para este livro ser concluído durou aproximadamente quase todo o período quando a nação de Judá estava cativo na terra caldeu ou na terra da Babilônia. Durou aproximadamente de 65 a 67 anos, para do capítulo 1 ao capítulo 12 ser totalmente concluído.
Amados, mas antes de chegarmos a esse episódio de Daniel, eu quero aqui trazer uma rápida retrospectiva de como então Daniel chegou então a este adversário. Quando eu olho para a Bíblia, há 100 anos antes deste episódio, havia um rei na nação de Judá, na cidade de Jerusalém, cujo nome o rei Ezequias. O rei Ezequias foi o 13º rei de Judá. Amados, esse homem foi um homem que reconstituiu a Páscoa e o culto ao Senhor Deus em Judá. E a Bíblia nos fala, amados, que não havia uma Páscoa tão tremenda, superando todas as expectativas, como foi a própria Páscoa de Josué. O rei Ezequias, ele restituiu o culto ao Senhor. E bem sabemos como está registrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 19, Isaías 37 e 2 Crônicas, capítulo 32. O rei Ezequias, amados, ele recebeu um milagre extraordinário. Milagre esse de o Senhor dos Exércitos livrar das mãos de Senaqueribe e de mais de 185 mil soldados da Síria. Quando o rei Ezequias estende uma carta no altar de Deus, e Deus responde de uma forma gloriosa, no versículo 36, matando 185 mil soldados da Síria. No capítulo 20, no segundo livro dos Reis, amados, bem sabemos que nem tudo na vida são flores. Depois de um milagre extraordinário como este, o rei Ezequias foi acometido de uma enfermidade. Enfermidade essa que certamente levaria ao óbito. O próprio Deus, ele vacina o coração do profeta messiânico, dizendo: vai ao príncipe do meu povo e diga para ele que a enfermidade que ele encontra-se certamente morrerá, e mande organizar a sua casa. O profeta então, sem mais delongas, ele sai da sua casa e vai em direção ao palácio. Chegando ao palácio, então, ele traz a palavra de juízo para o coração do rei. A Bíblia nos fala, no segundo livro dos Reis 20, verso 5, que ele dobra os joelhos, volta o seu rosto para a parede e chora muitíssimo. Quando o profeta messiânico Isaías estava no pátio do palácio, veio a palavra do Senhor ao coração daquele profeta e disse: volte ao príncipe do meu povo e diga para ele que acrescentarei 15 anos de sua vida. A enfermidade que ele encontra-se, ele não morrerá, e o livrarei das mãos da Síria. Amados, este Deus é o mesmo Deus que está aqui nesta noite preocupado para me responder a oração. Mas o coração daquele rei se encheu de orgulho. O coração daquele rei se encheu de orgulho ao ponto de receber embaixadores da Babilônia. Baladan, nesta época, era o rei da Babilônia, envia o seu filho, Merodach de Baladan, junto com alguns embaixadores, para presentear o rei Ezequias. E Ezequias, como uma forma prepotente, orgulhoso, amados, esquecendo-se da qual o Senhor dos Exércitos o proporcionou um grande milagre, ele apresenta todos os utensílios, tanto que estavam no templo, quanto também estavam no palácio. Isaías olhou para aqueles homens, como também ao próprio rei, e disse: quem são eles? O rei dizia: estes vieram de terras longínquas, vieram da Babilônia. E o profeta dizia: e o que mostrastes para ele? Tudo o que havia no meu palácio, como também o que havia no templo. E o profeta messiânico traz a primeira palavra vacinada, julgando então a nação de Judá, dizendo: tudo o que mostrastes será levado para essa terra. Queridos, 100 anos depois dessa profecia, o homem chamado Nabucodonosor, comandante da tropa caldeu, liderada pelo próprio rei Nabucodonosor, conforme está registrado em Jeremias no capítulo 52, ele então invade a nação de Judá por 3 formas e em 3 períodos. O primeiro período foi no ano 605, quando leva todos os nobres da corte, tal como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, com mais de 3.000 judeus, vão para a nação caldeu, ou nação da Babilônia, onde Daniel, então, juntamente com seus amigos, eles estão estudando na melhor faculdade da Babilônia,
ao ponto que Nabucodonosor mudara sua cidadania. Daniel, Ananias, Misael e Azarias mudou-se para o nome de Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. A segunda leva, então, e a segunda invasão de Nabucodonosor conquistava então a nação de Judá, depois de matar pela ordem do segundo rei do Egito. No ano 595 ele invade pela segunda vez, levando consigo o profeta Ezequiel e mais amados aproximadamente 750 judeus. A terceira leva foi no ano 585, aonde ele levou 800 e poucos judeus, totalizando 4.600 judeus, como está registrado Jeremias capítulo 52, verso de número 46. Levam todos para a nação de Judá, a nação da Babilônia. E amado, segundo eu analiso o capítulo 1 de Daniel, eu vejo Daniel, amados, propondo em seu coração, juntamente com seus amigos, em dizer: a secretária chefe dos eunucos, eu e os meus amigos resolvemos não nos contaminar com as iguarias do reino. Quantos desejam o milagre de Deus aqui nesta noite? Amados, então, para você receber o milagre de Deus, não se contamine com as coisas deste mundo, porque o Senhor dos Exércitos tem algo maravilhoso para realizar na sua vida. Se você acredita nisso, dá uma olhada bem forte, o Senhor dos Exércitos. Amados, você bem sabemos que Daniel e seus amigos resolvem não se contaminar com as iguarias do reino. Capítulo 2. Uma primeira reunião ecumênica, uma reunião religiosa. Amados, aí estava Nabucodonosor propagando um conclavo espiritual. Pois a palavra conclavo espiritual, hoje nós ouvimos muito em nossos públicos, muitos pregadores usando esse vernáculo, dizendo conclavo espiritual, e não sabem nem mesmo o que estão dizendo. Porque conclavo significa reunião secreta. E o que faz conclavo espiritual é a maçonaria, é a rosa cruz, é então as práticas gnósticas. Conclavo espiritual significa reunião secreta. Amados, uma reunião como essa não é secreto para Deus nem para o inferno. Foi propagada nos céus, difundida no inferno e propagada na terra, enquanto o santo do Senhor está sendo glorificando o Senhor dos Exércitos. O primeiro conclavo espiritual liderado por Nabucodonosor. E então este homem então dizia: tive um sonho, eu quero que você interprete, e dê a interpretação, falando assim com todos os religiosos. Ali estavam os mágicos, coreiros, feiticeiros, necromantes, e nenhum deles souberam então decifrar o sonho. Até que Daniel chegou diante dos seus amigos, reuniu uma vez mais para tolerá-lo. Amados, eu lembro então que diz a palavra do Senhor no Salmo 133, verso 1: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aonde há coinonia, o Senhor dos Exércitos opera maravilhas. Aonde há uma palavra em grego, coinonia, que é o mesmo como comunhão, amados, o Senhor Deus derrama o seu milagre. Quantos estão recebendo milagres de Deus aqui nesta noite? Dá uma olhada bem forte ao Senhor. E olha só, Daniel então ele chama os seus amigos e relata algo no capítulo 2, verso 22. O nosso Deus é um Deus que revela o profundo, oculto, escondido, e o que estiver em trevas, Ele torna trazer a luz. Eu costumo dizer que o nosso Deus ele não pega ninguém de surpresa. Amados, antes de eles realizarem um milagre, Ele sempre então vacina, Ele profetiza, Ele traz uma palavra reveladora ao coração de seus servos. Deus nunca vai pegar ninguém de surpresa. Quer ver uma coisa? Se o Senhor dos Exércitos já revelou no teu coração que Ele vai salvar o teu marido, vai salvar a tua esposa, vai salvar os teus filhos, vai salvar os teus pais, vai abrir aquela porta, se Ele já revelou no teu coração, nem mesmo no íntimo da tua alma, que aquilo que você está alejando e já está te entregando, pode marcar o culto da ação de graça, porque quem te prometeu não foi homem, quem te prometeu foi Deus. Deus não pega ninguém de surpresa. A regra já diz que Deus não pega ninguém de surpresa. Deus pega ninguém de surpresa. Cuidado daqueles que já receberam milagres de Deus aqui, a revelação de Deus na glória dos bem forte, Senhor. Entendeu como Deus não pega ninguém de surpresa? Está na Bíblia. Deus arranca um fazendeiro, nem profeta é. Ele arranca um fazendeiro de uma cidade chamada Tecoa, 25 quilômetros ao noroeste de Jerusalém, uma nação de Judá, a nação do Reino do Sul, para profetizar a nação do norte, em Israel.
Lá está Amós, o fazendeiro, Amós 3,7. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus santos, os profetas. E não são os profetas de Deus aqui, com as suas mãos aqui no caminho da sala de comunicação do Senhor dos Exércitos, porque eles conhecem isso aqui. No capítulo 4, mais uma vez em evidência Daniel. Depois, então, no capítulo 3, de Sadraque, Mesaque e Abednego ser livre da fornalha, que se dá 7 vezes mais. No capítulo 4, mais uma vez em evidência, Daniel desvendando a visão do reino. Passando o reinado de Nabucodonosor, que reinou 44 anos na Babilônia, entregando o reino aos seus 2 filhos, Nabônico e Belsazar. Belsazar e Nabônico reinou na Babilônia 22 anos. Só aí, no capítulo 1 ao capítulo 5, você já vê que já tem 66 anos de história. No versículo 24 a seguir, são os últimos momentos de vida do rei da Babilônia, o filho de Nabucodonosor, quando ele chama os seus súditos para fazer vestígios sagrados que um dia seu pai trouxera da nação de Judá, derramando bebidas fortes, profanando aquilo que era sagrado ao Senhor. Deus escreve na parede dizendo: Mené, Mené, que é facinho e pesado o bolso da balança em contra de nós. Para cumprir isso que foi dito pelo próprio Daniel. Amados, Belsazar foi alvo de uma conspiração quando os medos dos persas dominavam o mundo antigo. Dario e Ciro eram os 2 reis poderosos. Capítulo 6, onde nós nos encontramos. Para encerrar essa introdução, você pode perceber que Dario era um grande desbravador, era um conquistador de terras, era um homem amado que conquistava cidades e territórios. E ele, levantando sempre 20 prefeitos para administrar as prefeituras, e ele, como homem com uma visão política, levanta 3 príncipes, divide então as prefeituras em estados, e um deles era esse chamado Daniel, era príncipe, governador da Babilônia. E amados, que ali estava Daniel, fazendo o seu trabalho, como também como um perfeito adorador. Como a forma de uma conspiração, os inimigos políticos que trabalhavam juntamente com Daniel tentavam de todas as formas, amados, fazer algo para condenar o servo de Deus, mas não conseguiam corrompê-lo, não conseguiam, amados, desvinculá-lo de Deus. Tentava de todas as formas, mas não conseguia. De uma forma de uma conspiração, não conseguia tirar o foco de Daniel. Até que um dia eles chegaram diante ao rei Dario e disse: aqui está um decreto. Decreto esse que não pode ser revogado. Decreto esse que não pode ser rasgado. Esse decreto nos revela que se qualquer homem, qualquer pessoa se curvar diante de qualquer Deus, ou pedir favores a qualquer homem além do Senhor, será punido e lançado na cova dos leões. Dario, por vezes, 2 vezes, assina, faz com que os mensageiros propaguem essa nova lei depois de ter decretado com o seu marido real. Amados, mas quando nós podemos observar no versículo 10, pelo Daniel, o conhecimento que a Escritura foi assinada, sabe que aprendemos com esse homem? Ele não titubeou diante das adversidades, ele não ficou choramingando pelos cantos, ele não ficou reclamando diante de um decreto levantado pelo inimigo. Ele fez exatamente o que estamos fazendo aqui nesta noite. Ele foi à presença de Deus, ele foi aos pés do Senhor, ele foi buscar a Deus em oração. Amados, a única forma de alcançar o milagre, mesmo quando o decreto foi assinado contra nós, amados, é através da oração. Eu não sei o que os médicos já diagnosticaram para você. Quem sabe uma enfermidade de um ente parente, uma enfermidade que certamente você sabe que vai levar ao óbito. Quem sabe a minha luta, tu não conhece o decreto que foi assinado contra mim, tu não conhece as minhas adversidades, os seus problemas, os percalços, as lutas que eu tenho enfrentado em dia a dia. Olha as adversidades do meu cotidiano. Tu não tem a esposa atribulada que eu tenho, o marido atribulado que eu tenho, as lutas que eu tenho passado, os credores estão em minha porta. Tu não sabe a minha luta, tu não sabe o meu problema. Tu mora lá na cidade do Rio, tu não sabe, tu nem mora aqui, tu não sabe o meu problema e tu não me conhece. Amados, eu não te conheço e nem sei o tamanho do teu problema, mas eu conheço
você possa imaginar o tamanho do teu Senhor ser certo. E este Deus que Senhor ser certo tem uma palavra rema, uma palavra reveladora. Romanos 8,18: as aflições que este tempo presente podem se comparar com a glória que ele tinha de ser revelada. Se você acredita nesse tamanho, levanta o seu corpo. Deixa Deus perceber. É um Deus milagre. É um Deus que entra com providências. Quando tudo parece estar perdido, Deus me manifesta o seu poder. Eu quero rapidamente aqui na palavra, o Senhor dos Exércitos me traz à minha memória uma passagem bíblica bastante conhecida. Eu tenho certeza que o Senhor dos Exércitos está falando com você. Marcos, no capítulo 4, verso 35, o primeiro evangelho sinótico a ser escrito. Marcos escreveu a Marcos destinando o evangelho para os humanos. E no capítulo 4, no verso 35, podemos perceber a única passagem em toda a Bíblia aonde Jesus estava dormindo. É verdade, amados, que Jesus já dormiu diversas vezes na casa de sua mãe, porque Jesus teve casa. Para a profecia se cumprir, Isaías 9 e Isaías 46, Marcos capítulo 3, verso 2, e Mateus capítulo 4, versos 16 a seguir, Jesus morava em Cafarnaum, na beira da praia. Ele tinha que sair de Nazaré para morar em Cafarnaum. Então, muitas das vezes Jesus já dormia em sua casa. Mas todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém com os seus discípulos, ele passava sempre na casa de seus amigos. Ele se hospedava na casa de seus amigos. Ele hospedava-se em Betânia, casa de Marta, Maria, e João descreve como Lázaro. Você já falou para perceber que Lázaro morreu? E por que Jesus dizia para Lázaro, para eles, desatarem, ele estava atado com ataduras? Porque Lázaro morreu de lepra. Porque o próprio João descreve Lázaro, porém Mateus chama de Simão leproso, irmão de Marta, irmão de Maria. É por essa razão que Jesus dizia em João 11,40: já vos tenho dito eu, se credes, verais a glória de Deus. Todas as vezes que Jesus estava hospedado em Betânia, ele pregava para aquela família, falava do amor dele e principalmente para Lázaro. Mas era necessário Lázaro morrer para que o milagre de Deus viesse a ser concretizado. Tem momentos, amados, que paramos para ouvir a voz de Deus, mas em muitas ocasiões não damos crédito. Precisamos passar por certas adversidades para que o milagre venha a ser concretizado. Mas a outra passagem, amados, que encontramos Jesus dormindo foi a bomba do mar. E lá estavam com Jesus os maiores e os melhores pescadores de Cafarnaum. Estava João, Tiago, os filhos de Zebedeu, o almoçado de Jesus da família de Barneges, que significa o filho do trovão. Estava ali André, e como também o irmão de André, Pedro. Os quatro pescadores mais experientes em todo o mar de Tiberíades, lago de Genezaré, como o mar da Galileia. Não se houve pescadores tão tremendos quanto eles. Jesus dormia na boca do mar. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo Jesus arrebatado. Quem sabe ele estava conversando face a face com Deus. Porque era impossível, em sono natural, o homem não acordar amados diante de uma tempestade. Creio eu que ele estava encharcado com as águas do mar, como também da água da chuva. O vento era violento. O barco estava ali na pica. Os diferentes pescadores lançavam, tentavam de todas as formas para tentar se sustentar. Aí ele acorda Jesus: Senhor, não importa se pensamos. Jesus ele se levanta, não dá uma palavra para ele. Ele dá as costas para os discípulos, estende as mãos e ordena o vento: cala-te, mar, quieta-te, e houve grande luz. Conhecemos essa passagem muito bem. Mas, amados, o que me chama a atenção nessa passagem é que quando então o Senhor Jesus ele dá à frente aos seus discípulos e disse: homens de pequena fé, por que sois tão tímidos?
Eu olho para aquela passagem e digo assim: Senhor, eu não acredito que estou falando tal coisa. Porque eles fizeram a coisa certa. Eles se despojaram dos seus conhecimentos marítimos para lhe pedir ajuda. A tua palavra revela-nos em Jeremias 17,5 que maldito é o homem que confia no homem. Muitas pessoas pensam que maldito o homem que se confia no outro. Não é isso que a Bíblia ensina. Não seria maldito se eu confiasse no pastor Heraldo? Se o pastor Heraldo confiasse na irmã, ou você confiasse em alguém? Não é isso que a Bíblia quer dizer. Você não seria maldito por causa de estar confiando em alguém. Quando a Bíblia fala maldito é o homem que confia no homem, ela está se referindo que maldito eu seria se eu confiasse em mim mesmo, confiasse na minha força, na minha astucidade, na minha inteligência. Eu não devo confiar em mim mesmo. Eu tenho que estar com a minha confiança em Deus. Jeremias 17, 7, 8. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está posta no Senhor. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que não se receia quando vem o amor e nem se afadiga, e no ano de sequidão não deixa de dar frutos. Sabe aqueles que confiam no Senhor dos Exércitos? Então, Deus não importa. Amados de Deus, olha só. E quando eu olho para essa passagem, o Senhor, eles fizeram a coisa certa. Por que o Senhor não fala assim com eles, os homens de pequena fé? Sabe o que Jesus falou comigo? Filho, sabe por que eu falei isso com eles? Porque eles estavam acreditando mais na tempestade do que na minha palavra. Eu digo, mas como, Senhor? Olha o versículo 35. Olha o que eu havia dito para eles antes de tirar o cochilo. Vamos atravessar o outro lado da margem. Foi o que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Quando as pessoas escutam a minha palavra, mas quando passam por certas adversidades, tempestades na vida, esquece do culto passado, da semana passada, do culto do mês passado, da palavra que eu ministrei naquele culto abençoado. Quando passam-se por o vento, esquece de tudo aquilo que eu ministrei. Mas olha, tenha certeza que aquilo que eu profetizei, aquilo que eu vacinei, aquilo que entreguei, não volta para mim vazia. Você não vai perecer no meio do caminho. Amado, se o vento está soprando o lugar e o barco está indo a pique, exalta o Senhor dos Exércitos, porque você vai chegar do outro lado. Não esteja duro. Jesus está contigo, mas se alguém não está no meio dos ímpios do Senhor, porque não deixa. Amados, aqueles homens foram juntos, foram nisso, e para a surpresa dos inimigos de Daniel. Amados, quando eu vejo aqueles homens saindo do palácio real, a Bíblia não mostra aqui, mas eu posso ver aqui, pastor, claramente que eles estavam conduzindo uma escada. Mas evangelista, eu não vejo escada aqui. Amados, como é que você poderá ver alguém em um quarto alto se você não subir para uma escada? Então eu tenho a certeza que aqueles homens estavam conduzindo uma escada. Colocaram a escada na fachada da casa de Daniel. Um subiu, e quando foi tentar espiar, para a surpresa dos inimigos de Daniel, não encontraram Daniel murmurando, não encontraram Daniel se lastimando, encontraram Daniel orando, sendo a face do Senhor, adorando, e ele dizendo aquele que é digno de toda a coisa. Quando eu olho para esta passagem, eu lembro-me, amados, na minha vida há alguns anos atrás. Esse que nos fala desta noite, eu tenho 16 anos na presença do Senhor. Fiz no dia 17 de outubro do ano passado, e hoje, esse ano, eu faço 17 anos na presença de Deus. Eu bem posso dizer, como bem fala o salmista anônimo do Salmo 66:16: vinde a mim, vós que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito pela minha vida. Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, esse que nos fala nesta noite, amados, hoje pela misericórdia de Deus, evangelista da casa do Senhor da Assembleia de Deus Central do Sucesso, capital do Rio de Janeiro. Tenho como meu pastor presidente Maurício Franco das Boas, a qual trago uma graça da minha igreja, do meu pastor, para o pastor Heraldo e para todos que rebanho. Não era esse o funcionamento. E está hoje trazendo um terno e gravata, colocando uma Bíblia debaixo do braço, dizendo glória a Deus, que muitos se tentaram falar de Jesus para mim, dizendo eles: Jesus tem uma obra na tua vida. Eu dizia para essas pessoas: se Jesus faz obra, manda fazer obra em outro terreno, você não quer saber da obra dele.
e a minha casa e o meu terreno não precisam da obra deste tal terreno. Porque para mim todos esses se reúnem dentro de igreja, adorando o Deus que nos preços altares, e nem lugares para mim, um bando de doido, um bando de peruca, um bando de pessoas desocupadas que não tem o que fazer. Hoje eu vejo que o doido é ele. Quando eu leio a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos salvos é o poder de Deus. Para Deus, vocês o poder de Deus não importa, Senhor. Queridos, eu vi um bruxo que Lofã, um feiticeiro de tambor de mim. 21 anos na Baixia Negra. Meu avô, meu pai, o bruxo de Lofã, muito respeitado, reverenciado, capulado e temido no estado do Maranhão. Se vocês não, amados, precisarem do censo mais atual, você vai ver comigo que o censo, tal como o Instituto IBGE, quando a Fundação Getúlio Vargas constatou que hoje o Maranhão é um dos estados mais miseráveis do país. Sabe por que isso? É onde o lugar que mais cresce a Rio Xande. Amados, você sabe onde está concentrada a capital mundial da nova era? Não está na Bahia. Eu estive naquela cidade há 5 meses atrás. Uma cidade, pastor Leandro. É uma cidade. Não é um terrenozinho, não. E muito menos um vale. Eu estive naquela cidade, onde naquela cidade não há igreja católica, não há igreja evangélica, não há policiais, crime zero, prostituição índice zero, tráfico índice zero. Parece até o paraíso, mas é uma cidade de bruxos. Amados, aonde os bruxos andam vestidos com as suas roupas de entidades, andando pelas ruas. É uma cidade chamada Vale do Amanhecer, é uma cidade satélite de Planaltina, em Brasília, a capital mundial da nova era, aonde os meus olhos contemplou 5.000 pares de joelhos, curvando-se diante de Satanás, adorando uma imagem enorme de um índio sentado no trono, chamado Pai Seda Branca. Amados, eu estive dentro daquela reunião para pregar aos muçulmanos, para falar do amor do nosso Deus para os centuriões, aonde eu chamei a grande maioria de pastores daquela cidade, da cidade satélite de Samambaia, e alguns da cidade da Assembleia de Deus de Gama, e muitos dos pastores chegaram para mim e falaram: naquele lugar eu não coloco os pés. Queridos, então eu estive lá, pregando a palavra de Deus para aquele povo, onde eu passei o dia inteiro. No dia do congresso, 350, 500 mil pessoas de todo o mundo se reúnem para adorar uma tal fundadora chamada Janine. Eu entrei dentro do vale dos altares nacionalizados. Fui em tudo quanto é altar e arranquei tudo quanto é prece lá e apresentei ao Senhor dos Exércitos. Amados, eu estive ali. Você sabe onde crescem os maiores satélites dos satanistas? É no Rio Grande do Sul. Bahia foi conhecida por causa de 2 pessoas: Mãe Menininha do Cantuário, do Fernando da Umbanda, e José da Comédia, do Candomblé. Meu avô é um bruxo contemporâneo, 7º grau da maçonaria. Ensinou todas as práticas e macelas aos seus filhos, aos meus filhos e meu pai, ele vai trazendo essa maldição hereditária para a minha mãe. Quando eu era mais novo, eu me lembro, minha mãe me chamava no canto da casa e dizia assim: filho, eu quero lhe contar como foi a sua no seu nascimento. Há somente uma grande dificuldade de gerar uma criança, e o que mais os seus pais desejavam era ter uma criança, era ter um filho. Nem para isso nós viemos a ter feito um pacto de sangue com uma determinada entidade. Eu e seu pai vamos ao centro espírita e consultamos com uma entidade chamada o Exu Tirirunã, e aquele espírito maligno virou e disse assim para nós: vou conceder o que você tanto almeja, mas com uma condição: vai entregar para mim o seu filho para me servir como cavalo nessa terra. 37 anos atrás, no dia 29 de 11 de 1974, meus pais me tiram da maternidade, em vez de colocarem no aconchego da minha casa, colocam-me no colo daquele médico. Aquele médico se apodera daquele espírito, levantando-me para o alto, me trazendo um batismo e falando para todos os subordinados daquele barracão, dizendo: apregoai uma grande festa para mim, porque hoje o meu cavalo
esclarecido: eu sou seu cavaleiro. Esta criança é minha e eu sou dele. Houve uma grande festa naquele barracão, amados, mas hoje quem faz festa sou eu, juntamente com o povo dessa igreja, exaltando aquele que é digno de glória e todas as nações. Mas você não pode exaltar o Senhor dos Exércitos depois de tudo isso que você nos disse. Eu exalto o Senhor dos Exércitos, sabe por quê? Quando eu leio a primeira carta de João 3, verso 8, parte B, foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, para desfazer a obra do diabo. A obra de macumbaria cinzeira, o grande furado, a obra de bruxaria cai por terra, a maldição hereditária é quebrada, maldição parcelada sai por terra, em nome do Senhor dessa igreja. Cadê aqueles que estão ganhando o Senhor dos Exércitos? O Senhor Deus das Exércitos vai fazer uma maravilha na vida da sua casa e nos seus pais. Não é a palavra irresponsável de pregador. Amados, eu vou usar a própria palavra de Deus, uma palavra que não faz errado. Quer ver como você está aqui, quando você está aqui exaltando, quando o profeta ou quando o sacerdote, ele pediu para que você levante as mãos, você levante. Mas porque isso é um significado nenhum, eu vou provar para você. Provérbios 3,16. A mão direita está ao lugar da vida, porém a mão esquerda está riquezas e honras. Não me convenceu, evangelista, uma palavra de Elefaz. Ele faz um cheio que viveu então juntamente com o contemporâneo de Jó. Jó capítulo 22, verso de número 30. O Senhor livrará o inocente, até o que não é inocente, sim, será liberto, graças à pureza de suas mãos. Quando você estende as mãos para o alto e começa a dar glória para cima, o Senhor dos Exércitos vai livrando o teu marido, vai livrando o filho, vai livrando as coisas, vai livrando o teu marido, vai livrando aquele teu patrão, o teu empregado, vai livrando o teu amigo, vai livrando o teu filho. Cadê aqueles que acreditam nisso? Queridos de Deus, eu tive uma infância atormentada, perturbada. E se você hoje me perguntar, eu tenho quase 38 anos. Se você me perguntar se você joga bola, eu sou tremendo pedregal. É meu filho de 17 anos que coloca a pipa lá no alto, tento lá a linha dele, porque eu quero exercer a autoridade de pai. Meu filho maior do que eu, 17 anos de idade, eu tento tomar a autoridade de pai, toma a linha dele. Eu quero então brincar um pouquinho, e ele começa a perceber que a pipa está descendo. Ele toma de mim e diz: pai, o teu tempo terminou, deixa isso aqui comigo. Então não tem jeito. Amados, eu não nem jogador de coisa e muito cedo muito mal, porque ele me ensinou também. Eu não tive uma infância com cuida das crianças. Aos 14 anos de idade, eu consegui encontrar um amigo, seu amigo, e esse amigo ele era um Logan da nação Nagô. Nagô é uma das nações do Candomblé. E ele era Logan. Logan é aquele que bate tambores, ou chamado atabaque. Ele disse: rapaz, o seu problema é um problema mediúnico, onde médicos não vai sanar o teu problema. O Amabicom, não precisa colocar guilherme, ou pregum, fazer o correio, colar, descer o mundo. Quem disse evangelista? Fala em línguas? Não, eu falei em dialeto africano. E eu não falei também em língua do diabo. Eu não falei em língua de macumba. Eu falei em dialeto africano. E eu vou traduzir para você o que eu falei em africano. Ele tinha dito para mim que eu era o Amicó ou o Amicum, um médico de essência que não precisava fazer a preparação como faz o Iaú recém-chegado ao centro espírita. Não precisava eu colocar em orelha pulseiras com o trecum para que corta a carne do braço, fazer o morir, raspar de cabeça, que está no couro cabeludo. E olha o que ele me dizia: preste atenção no que você vai ouvir. Não precise amolar para descer o rumo. Satanás tem contaminado a mente de muitos jovens na sociedade. Está me querendo chamar a atenção? Muitos jovens que não sabem nem o que estão falando, principalmente aqueles que propagam a fé cristã, copiam palavras que estudam no mundo e trazem para a história, se contaminando, não sabem nem o que está dizendo. Quantas pessoas já pronunciou, ou você mesmo já pronunciou na inocência, dizendo: eu estou borrado,
Estou boladão, amanheci bolado. As meninas, as mulheres e as moças enchem até a boca. Eu estou boladona. Não mexe comigo hoje porque eu estou boladona. Não é assim? Quando já ouviram falar? Quando já ouviram? Lá na universidade, lá eu saí da febre. Eu já ouvi também os jovens capixabas também pronunciar tal coisa. Mas sabe o que significa a palavra bolar? Não é estar nervoso, injuriado com alguma coisa, intrigado com algo. Bolado no dialeto africano, que traduzindo para o nosso idioma significa estar possuído, possesso pelos bichos, pelos espíritos malignos. Quem bola tem que descer o rumo. Ou seja, um quartinho que fica deitado 14, 21 dias ou mais. Mas hoje eu conheço um povo que não anda mais colado, mas anda cheio da graça e do poder de Deus. Evangelista, mas eu estou anunciando outra coisa, mas eu não sabia. Você estava debaixo de uma certa inocência. Agora você sabe. E o Espírito Santo lhe proporciona autoridade para você, quando então Satanás vier ao teu ouvido e dizer: fala que você está orado. Você tem autoridade do céu e dá um soco no focinho do corpo sujo e diga para ele: Satanás, eu não ando mais ao lado, mas eu estou cheio da graça e do poder de Deus. Eu estou esperando o milagre de Deus. Ah, querido de Deus. Quando aquele moço me conduz ao centro espírita na noite do dia 22 de agosto de 1989, eu faço uma aliança com um suposto santo. Esse suposto santo era um santo que necessitava de luz de velas para andar na escuridão. Era um santo que precisava de luzes artificiais para não andar em trevas. Hoje eu conheço o verdadeiro santo. Mateus 4,16. O povo que jazia em trevas viu a sua maravilhosa luz. E os que viviam na sombra da morte, a luz saiu. Apocalipse 21, verso 22. No novo céu e nova terra, não será necessário nem da luz do sol nem da luz da lua, porque a lâmpada de Deus, que é o seu cordeiro, tem iluminado novos céus e nova terra. Vamos estar iluminados por Deus aqui nesta noite, exaltação. Aquele espírito maligno era um demônio chamado Maremulão, rainha de desgraça, que era uma rainha de falange, ou uma rainha de legião. E, amados, nas trevas não existe demônios, como não existe diabo, como no céu não existe anjo. Anjos e demônios são seres assexuados, não são mulheres e nem são homens, são seres assexuados. Eles podem apresentar-se da forma do que eles quiserem, porque eles não têm corpos físicos, do tamanho que eles quiserem. Eles podem até manifestar-se de uma cova de um dente, para atormentar o indivíduo a noite inteira, como também ele pode tornar-se gigantesco e trazer contenda entre nações. Eles não têm corpos físicos, não têm limites de tamanho. Amados, então aquele espírito apresentou-se para mim com uma forma feminina, uma mulher de 1,90 m de altura, os olhos azuis, um dente de ouro, um corpo exuberante. Não havia na terra beleza que pudesse comparar aquele ser. E eu, ao contemplar aquele ser, eu fiquei completamente apaixonado por aquele espírito. Naquela hora grande da noite, no dia 22 de agosto de 89, eu faço um pacto de sangue, tornando-me o mais moço marido de Pombagira. E por eu estar casando com Pombagira, eu estava então proibido de namorar, eu era proibido de noivar, eu era proibido de casar e constituir uma família. Eu então comecei a me tornar um grande inimigo de casais. Se eu não posso ter tal felicidade, também outros não poderão ter. E quando vinham amantes em minha casa para fazer determinados trabalhos, para tomar o nome de uma mulher ou a mulher de um homem, eu trabalhava de graça. Eu só pedia para que eles comprassem então os subterfúgios para eu trabalhar, porque eu tinha certeza que se aquele trabalho desse certo, era menos uma família de pé. Satanás está trabalhando de uma forma terrível nesses últimos dias para destruir a família. Muitos acreditam, amados, que a família hoje é uma instituição falida. A sociedade fala isso. Ele sabe muito bem que se conseguir destruir a família, ele consegue mexer com a igreja. Ele pode, amados, tentar destruir famílias lá no mundo,
mas com certeza a família que se achega diante do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, ele entra no casamento. E quando Jesus ele entra no casamento, quando eu vejo isso aqui, o tempo de vinho novo, amados, vinho na Bíblia representa alegria. João capítulo 2, Jesus estava nas bodas de Caná da Galileia. A primícia de milagre de Deus foi no casamento. Eu tenho a certeza, amados, que o primeiro milagre que o Senhor dos Exércitos vai realizar na tua vida, sabe o que vai ser? Vai ser na sua casa, vai ser na sua família, vai constituir a sua casa. Se você não ia isso, mas eu não posso. Quando Jesus ele entra no casamento, amados, quando ele entrou no casamento, nas bodas de Caná da Galileia, o vinho havia terminado. Havia 6 talhas de água. Cada uma dessas 6 talhas de água media uma métrica. Uma métrica era representada então de 35 a 40 litros de água. Cada talha daquela. E ele então transforma a água em vinho. Ou seja, o que isso significa? Aonde não há alegria, a alegria que Jesus traz é melhor do que a de outrora. Quantos creem que o Senhor Deus vai trazer vinho novo para o teu relacionamento? Jesus está trazendo vinho novo para o teu casamento, para o teu relacionamento, para a tua vida emocional, para a tua vida espiritual. Deus está trazendo uma nova alegria. Amados, eu então destruía casas. Uma certa ocasião, lá no bairro de Colaria, no bairro onde eu morava, onde era situado então no terreiro, eu encontro de uma tarde ensolarada, eu estava num determinado ponto de ônibus, e ali estava um casal que estava namorando. Eu me lembro como se fosse o dia de hoje. Ao olhar aquele casal, eu fico endemoniado, eu fico irado, ao ponto de fazer então um símbolo maçônico, que é a mão garfada. Eu posso assistir aqui para que você preste atenção. Amados, da mesma forma como o Satanás está persuadindo muitos jovens, lá fora, em palavras, este também está querendo que você propague uma marca satânica. Por que eu estou fazendo isso para que você então aprenda? Porque isso aqui é uma saudação maçônica, é onde os maçons se comunicam. Qualquer restaurante, se eu fizer tão simples, eu não pago. O restaurante, não estou ensinando isso aqui, porque tem uma palavra. É óbvio que eu não vou aqui falar a palavra para você não fazer tal coisa. Mas se eu no restaurante fazer esse símbolo e citar a palavra, quando o maçom se aproximar de mim, eu não pago aquele almoço ou aquela janta. Porque se o proprietário daquele estabelecimento for maçom, ele tem regras para não cobrar com os seus irmãos. Então é porque hoje eu não sou mais nessas coisas. Amados, porque hoje quem paga a minha janta é o Senhor dos Exércitos. Então, eu fiz o símbolo maçônico. Eu faço esse símbolo para que você aprenda por quê? Eu estive com a minha família no Norte Shopping, lá na cidade do Rio. Eu me lembro que no ano passado, eu fui para comprar uma roupa e um calçado para os meus filhos. E eu entrei numa loja de grife, aonde meu filho ia comprar uma camisa. E eu vi exatamente uma marca que estava sendo comercializada. Aquilo me deixou atônito do pastor. E é por essa razão que eu estou fazendo esse símbolo para que você saiba. Quando vier uma marca como essa, que lá do Rio de Janeiro hoje está virando febre, é uma marca chamada Triplo X, mas isso aqui na maçonaria é conhecida como a mão garfada. Lá é conhecida agora como Triplo X. É a marca moda agora lá no Rio, é a febre agora no Rio, é essa marca. É o Triplo X. Com certeza, daqui a algum tempo está chegando por aqui, se já não chegou. Amados, eu faço a mão garfada, eu dobro os meus joelhos na encruzilhada, com a ponta do dedo eu faço 7 cruzes, bato uma hora, eu esparjo o mel na encruzilhada, invoco aquele espírito que ali habitava, e quando eu sinto a presença dele, eu digo assim para ele: eu estou dentro daquele casal, não vou mais para o lugar onde eu estou indo, eu volto para minha casa, estouro uma garrafa de maravilha e entrego como oferta para vocês, se você decidir aquele casal e fazer eles embora. Amados, com 5 minutos, debaixo de uma persuasão maligna, eu começo a perceber uma discussão entre a moça e o rapaz. A moça esmurra o peito do rapaz, o rapaz vai para um lado, a moça vai para o outro, e debaixo de uma persuasão, aquele casal então estão discutindo. Eu volto para minha casa para não ouvir o trabalho. Mas olha o que a Bíblia nos revela. E verás a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, do justo e do ímpio, do santo para o profano. Evangelista, espera um pouquinho.
Eu sou uma mulher que precisa procuro me santificar. Mas olha, eu tenho um problema. Aí eu te digo, que problema você tem? O meu marido não é crente. Ou quem sabe você, servo de Deus, a sua esposa não é crente. Aí você diz, será que o Senhor dos Exércitos, além de me proteger, Ele guarda também a minha casa? Tem uma passagem bíblica para a tua resposta. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 12, é o seguinte: o homem crente santifica a sua mulher, a mulher incrédula, e a mulher crente santifica o seu marido incrédulo, e por causa disso os seus filhos tornam-se santos na terra. Se você acredita nisso, na maneira de forte, Senhor Deus, por causa do seu Senhor Deus misericordioso, Deus santifica toda a tua casa. A doutrina que é pregada aqui na Assembleia de Deus Goiânia, é pregada na minha igreja, é pregada na Batista, é pregada na Deus é pregada porque doutrina vem de Deus para o homem. Costume é diferente, cada igreja tem a seu costume, mas doutrina é a mesma. Amados, se para virar doutrina, base de ensinamento, lei de Deus para o homem, a lei da hermenêutica, a teologia nos defende uma tese que para virar doutrina temos que basear a nossa fé em mais um versículo para não dar pretexto a heresia. Pois bem, Deuteronômio 15:5, e amados, em Êxodo capítulo 20, verso 4, visito 4 gerações daqueles que me aborrecem, filho, pai, avô e bisavô. Mas olha só o que ele fez diante da tua decisão, quando você levanta as mãos para o alto e tem misericórdia de 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Só os que guardam os mandamentos de Deus para minha misericórdia são daí. Queridos, assim, olha só a referência que o Senhor Deus mostrou para mim. Eu me lembro que eu dirigia uma igreja lá em Campo Roxo, eu estive conversando com o pastor geral, e eu dirigi uma congregação lá na cidade de Campo Roxo, 3 anos e meio. Eu, como pastor da igreja, eu realizei um casamento de um diácono, que era o tesoureiro daquela congregação, com uma moça que pertencia à equipe do louvor. Eu me lembro, pastor geral, porque quando eu estava no altar, vinha aquela noiva e aquele noivo bem bonito, e quando eles estavam se aproximando do altar e a igreja repleta de muitos convidados, eu fiquei nervoso. Parecia que quem iria desmaiar era eu, porque era a primeira vez que eu fui realizar o casamento. Amados, é uma responsabilidade muito grande. Foi o primeiro casamento que eu realizei no meu ministério, e eu fiquei mais nervoso depois que o Senhor dos Exércitos falou assim no meu coração: filho, lembra-te de como o nosso aniversário te usava para despegar as áreas, aí mesmo que eu minhas pernas tremiam e as minhas mãos suavam. Eu dizia: Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu me lembro. E se não fica assim, eu estou trazendo a memória, não vai te condenar, porque esse dos teus pecados eu já te perdoei. Eu estou te trazendo a memória para comparar os fatos. Outrora era o nosso aniversário que te usava para despegar as áreas. Hoje é o meu Espírito que te usa para realizar casamentos na minha casa. Eu exaltei o Senhor dos Exércitos, porque só quem muda o coração do homem, a personalidade e o caráter, amados, é o Senhor dos Exércitos. A psicologia defende uma tese que a personalidade ela pode ser mudada, mas o caráter não. Mas eu conheço Deus que tem o poder de mudar o caráter e a personalidade, porque Ele é o maior psicólogo. Então, olha a diferença que o Senhor Deus mostrou para mim. A mão da minha avó, eu estava indo ao mercadão de Madureira para comprar um bicho de pato velho para sacrificar o anjo Beliel. O anjo Beliel é igual nós conhecemos, que é o próprio Lúcifer, é o anjo caído. Se você não ouviu falar do nome dele, é assim que ele é chamado no satanismo, o Beliel. E estávamos ali pronto para comprar um cabrito para o sacrifício a ele, e eu paguei a repassar do cobrador, porque eu moro no ônibus lá do Rio de Janeiro, você subia pela porta traseira e descia pela porta dianteira. Os ônibus aqui, esse estado é mais bonito do que os do Rio. Apesar de que do Rio de Janeiro é todo cheio de ar-condicionado. Aqui eu sinto um pouco diferente. Apesar de ser mais bonito, não tem ar refrigerado, mas também lá só Jesus, no Rio de 40 graus, precisa colocar um ar-condicionado nos ônibus. Mas, amados, eu venho com ônibus. Eu pago a repassão do cobrador na época, quando ainda os cobradores eram nas portas de feira. Eu olho para detrás do banco do motorista e estava ali um casal.
que não estavam portando Bíblias. Um casal que não estava dando glória a Deus, nem aleluia. Um casal que não exaltava ao Cristo Todo-Poderoso. Eles estavam namorando como qualquer casal normal. E quando eu olho para aquela cena, eu invoco os espíritos e eu digo assim para eles: eu estou indo ao mercador e vou comprar 7 garrafas de maracujá se você destruir aquele casal e fazer esquecer. Porque eu não estou suportando ver esta cena até o final da viagem. Eles costumam ouvir um filme dizendo: cavalo, peça para destruir o outro casal, porque aquele que está ali na frente nós não podemos soltar. Eu vou lhe dar 12 garrafas de maracujá se fizer o que eu mando. Eles disseram: peça para destruir os que estão lá fora, outros que vão entrar. Aquele que está ali na frente nós nem podemos nos aproximar. Eu não fiquei mais atormentado. Eu digo: eu vou lhe dar 20 garrafas. Se você fizer o que eu mando, eles disseram: cavalo, se você falar mais uma vez, iremos tomar você nesta condução. Vamos espancar até você descer, porque você não vê o que estamos vendo e nem ouvindo o que estamos ouvindo. Eu fico curioso, eu digo para eles: não vale para mim o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Eles disseram: esse cavalo, estamos vendo aqui dentro um homem de branco, as manos nas mãos, e olha, já nos estão dando uma ordem, essa ordem agora, já estamos descendo. Se você quiser continuar descendo, desça. E se você quiser continuar obedecendo, porque a ordem é para descer. Amados, eu olho para aquele casal sorri para mim, eu olho para eles, eu fico virado, eu vou para pego o ônibus, eu pego a encomenda, levo para minha avó, pai. Quando chego diante da minha avó, eu assim para a mãe do meu pai. Eu nunca chamei a mãe do meu pai de vó. Eu sempre chamava de velha. Eu dizia: benção, velha. Era assim que eu chamava a mãe do meu pai. Eu não chamava de vó, nunca chamei minha avó de vó. Sempre a chamava de velha. E aí, velha? Digo: só benção, velha. Ela descia a voz sorte, nunca me falou Deus abençoe. Velha, pega o homem de branco com a espada nas mãos, reverencia, disse: Zambi. Digo: não é Zambi, velho. Zambi é o mesmo como Olorum e Olotum, é o Senhor da escuridão e não o resto não. Ela disse que é Voodoo. Digo: Voodoo é o marido da deusa Bebute. É o Senhor ocultismo e misticismo, não o resto não. Estava lembrando disso. Estava com a espada nas mãos, diga: esse mesmo, a senhora conhece a desconhece. Eu gumejei, choroquei com a reverada. Ogum das falanges de Ogum, grande guerreiro. Digo: velho, não é Ogum. Aí disse: como é que tu sabe? Tu viu o dia? Eu digo: não, senhora. Você ouviu a entidade para reconhecer a voz? Também não. Então como tu pode afirmar a mim que não é Ogum? Já que você estava dizendo que ele estava lembrando com as palavras nas mãos. Digo assim: velha. Quando tu fala, meus dias não correm. Mas quando este homem de branco com as palavras nas mãos falou que os que escorreram, ela disse: então este não conheço, este ainda não se revelou para mim. Mas se eu perguntar para você qual é o nome dele, tu sabe dizer que o nome dele não é Gabriel, não é Miguel, não é Anjo, não é Serafim, nem Querubim. O nome dele é Jesus de Nazaré, que está aqui nesta noite. Amado Senhor, o pastor Geraldo, que disse aqui pela sua oportunidade, ele está aqui para te dar a bênção. Se você vive isso, você será ele está aqui. Amado, se você abrir a sua Bíblia, não importa a versão que você tiver em suas mãos. Se você tiver a sua Bíblia aí, versão NVI, a nova versão internacional, a NVLH, a nova tradução da linguagem de hoje, revista Almeida atualizada, revista Almeida corrigida, seja qual Bíblia de estudo, você vai lá ler Salmo 34, 7. Aí você for ver no mural do católico do nosso reino, você pode pesquisar sua Bíblia católica nas versões mais antigas, edições Ave Maria, edições Monges Macabeus, edições Paulinas e a Nova Jerusalém. Você lá não vai ler Salmo 34, 7, porque Salmo 34, 7 está na Bíblia evangélica. Está na Bíblia católica, Salmo 35, 8. Está escrito tanto lá quanto aqui: o anjo do Senhor. Não é os anjos. O anjo do Senhor acampa ao redor e os livra de todo o mal. É a manifestação orgânica. Tem o nome dele? Sim. Salmo 125, 1 e 2. Você ouviu o Senhor. Só que ouviu o Senhor da glória de Deus não importa. Se ouviu o Senhor sobre os montes de Sião e não se abala, mas permanecem para todo sempre. E cadê o nome dele? Verso 2. Assim como Jerusalém está cercado por montanhas, assim é o nosso Deus ao redor daqueles que nele confiam. Não há nenhum que está certo. Tu confias em Deus. Então ele vai ser falado na glória de Deus. Você olha, pois eu conheço.
Eu confio. Mas será que ele conhece? Sim. Para quem gosta de pregar? Amados, vou lhe dar aqui uma passagem bíblica que aqui a mensagem já está pronta. O esqueleto da mensagem já está pronto. É só você colocar cá. Naum 1,7. Naum, profeta menor. 1,7. Qualquer um sabe pregar isso aí. Se você receber uma oportunidade de fazer uma pregação para os novos convertidos, eu já estou lhe dando aí uma palha. Estude Naum 1,7. A mensagem já está pronta. Sabe o que diz? O Senhor é bom, primeiro tópico. Segundo, serve de fortaleza no dia da angústia. E terceiro, conhece a todos que nele confiam. Então fale para o irmão, ele confia em você, ele conhece você. Ele conhece você, então você pode dar glória a Deus, porque ele te conhece, ele está encerrado. Eu prometo que eu não vou passar isso. Isso aí com certeza o pastor Meraldo está me convidado a gente, né? Mas não vou passar essa não. Queridos, eu não vou passar assim, porque temos aqui a oração. Eu não quero falar. Amados, no ano de 1993 eu estava servindo uma unidade do Exército Brasileiro. E quando eu olho para a passagem bíblica do versículo 11 que acabamos de fazer a menção, eles foram juntos e encontraram Daniel. Em 1993 já estava eu no 24º Batalhão de Infantaria Blindada, alojado na primeira companhia chamada Valvandeira. Uma unidade do Exército Brasileiro, meu número era 1132 de conscrito. De conscrito eu fui para a recruta. E em 1994 eu me torno um soldado especializado, saindo da primeira companhia bombardeira e indo para a terceira companhia chamada Terra. E tinha como meu comandante da companhia o capitão Sardo, na época, hoje o tenente-coronel do Exército, e o meu comandante do pelotão, do primeiro pelotão Pelotas, o primeiro tenente Muleta, hoje major Muleta, que serve as forças da ONU. E baixa o número de 1132 para o soldado 404. Eu me lembro que pela manhã, quando o expediente já estava dando início, o comandante então reúne todas a sua tropa para indagar os militares para as crenças e a religião que cada um desses se propagava. E quando o comandante chamava pelo número, o soldado chamava pelo nome de guerra e tinha que falar sua crença. E eu ouvi muitos dos meus amigos dizerem: sou católico, ou os espíritas catecistas, bandistas, catolicistas, evangélicos. Mas quando chegava aqui, o soldado 404 dizia: amado, eu sou o bruxo de voodoo no fã e o feiticeiro de tambor de mim. Tenho uma alma segura, o Senhor que é Cron, Deus das moscas como meu Deus, e o meu mentor espiritual, um guia chamado Pátria. Os homens pararam. Eu olhou para mim e disse: mas eu nunca ouvi esse tipo de religião. Essa é a minha bandeira, essa é a minha crença. Não está perguntando a minha religião é essa. Ele disse: puxa, estamos aqui, nunca ouvimos falar de tal coisa. E por essa propaganda da minha unidade, na minha crença, na unidade, na década de 90 havia uma novela chamada Irrestoeiro. Naquela novela havia um personagem chamado Rabigar. Era uma novela das 6 ou 97. E por eu estar propagando a minha crença na unidade, as pessoas começaram a chamar de Rabigar. Já não me chamavam mais pelo meu número e muito menos pelo meu nome. Me chamavam de Rabigar para cima, Rabigar para baixo. E por eu estar propagando ao ser o bruxo, muitos dois crentes em viagem tentavam falar de Jesus para mim. Disse: olha lá, tu é bruxo que eu sou. Jesus tem uma obra na tua vida. Espera um pouquinho. Quem é esse tal Jesus? Se ele faz obra, manda fazer obra em tua casa. E como é que você o conhece? Ele dizia: olha, através da Bíblia. Eu quero ver se você está preparado no ato de falar dele para mim. Tu sabes me dizer o que é um livro que se deu Bíblia? Ele se cala. Tu sabes o que é um livro canônico? Tu sabes o que é um livro apócrifo? Tu sabes me dizer o dia, o mês, o ano, ou o grupo de pessoas que dividiu a Bíblia em versículos e capítulos? Ele então dizia: não, então você vai ter que primeiro aprender a anunciar a sua ferramenta de combate, antes de falar deste tal Jesus para mim. Aí eu falei para ele: viu porque eu prefiro ser luciferiano do que um cristão?
Porque luciferiano, me dizia, amados, é a tese que é o satanista. Luciferiano significa o portador da luz. Mateus 5, 13 e 14, mas somos o sal da terra, a luz desse mundo. Para dar ao sobreviver, você precisa ter as duas forças. E eles não sabiam argumentar comigo. É por essa razão que a grande preocupação do Espírito Santo, nessa atualidade, está lá em 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz que muitos apostaram da mão da fé, para quais ouvidos espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 2 Timóteo 2,15, procura te apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem o que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Tem muitas pessoas usando nossos púlpitos, amados, independente da denominação, usando nossos púlpitos como uma tese dizendo ser batalha espiritual, impetrando e colocando no coração de muitos crentes uma roupagem satânica vestida de cristã. Totem, viagem transcendental, estão dizendo aí, estão ensinando uma tese que até que você tem que pedir perdão a Deus por tudo que você está passando e por aí vai. Amados, é por essa razão que precisamos aprender a palavra de Deus cada vez mais. Eu louvo o Senhor dos Exércitos, porque essa igreja tem estrutura e ama a palavra do Senhor dos Exércitos. Deus vai encerrar aqui. Eu reuni 14 homens. Um desses homens hoje é um dos bruxos mais temidos em Cuiabá, em Mato Grosso. É o bruxo Rubens. Ele fazia parte da minha irmã. Estávamos todos os dias de terça-feira jejuando para falarmos do pictograma, para falarmos da carta sabática, do Deus carnal, do Deus calor, do anjo Miguel, do Lúcifer, jejuando para a Padre, pronto para cultuar no caveira. Quando um daqueles homens olhou para mim e disse: Amaral, Rafael, olha para o alojamento de soldados. Eu olho o crente que estava lendo a palavra de Deus. Eles gostavam de ver eu discutir com crentes. Quando eu chego diante a ele, pensando que eu estava lidando com mais um crente, eu não estava lidando com um crente normal, e muito menos com um soldado do exército, eu estava lidando com um soldado de Cristo. Quando aquele homem estava só fazendo alojamento, lendo a palavra de Deus, eu e os 14 homens jejuávamos para o diabo, mas aquele homem jejuava para o Deus dessa igreja. E quando eu vejo ele lendo a palavra de Deus, eu bato a mão daquele crente, que esse crente se coloca de pé, eu quero falar com você. Ele fecha a sua pequena Bíblia, se coloca de pé, cercamos a cama do rapaz. Ele disse: sim, Amaral, o que você deseja de mim? Quero falar contigo, crente, que o Deus do céu, o Deus legal, o Deus de utopia, Deus de livros, Deus de historinhas, Deus que perdeu o poder, Deus de historinhas, quero externo, Deus quer você. Ele olhou para mim e disse assim: Amaral, Satanás secou o teu entendimento, desses que te seguem, para que não venha resplandecer vocês agora, meu Deus. Quando ele me falou tal coisa, os homens ficaram endemoniados. Olhou para mim e disse: esse crente está me desafiando. Eu disse: espera um pouquinho, está me desafiando, crente? Estava pensando que as coisas macumba e enriquecer. Esse enriquecer é o mesmo como charlatão, um 7-1, que mais gosta de pegar os outros. Para encher o seu bolo de dinheiro, eu vou desgraçar a tua vida se você pensar em desafiar. Ele olha para mim e disse: Amaral, não foi eu que foi vocês, foi vocês que vieram até mim, eu não estive me desafiando até agora. Mas se desafio você quer, desafio você vai ter. Me responda uma coisa antes: conhece o tal da rua? Me conheça, um dos estudos mais fortes, então estou vendo que você tem grande intimidade com esse demôniozinho. Pergunte para ele, já que você o conhece, pergunte para ele qualquer encruzilhada que você encontrar. Diga para ele que sou eu, crente de Venecos Vascos, que eu estou mandando perguntar para ele. Já que ele tem o poder de trancar a rua, não é para ele se ter a chave da sua casa. Eu fiquei estupefato juntamente com aqueles homens, porque não entendíamos o que aquele crente estava dizendo. Hoje, eu e essa igreja entendemos que o diabo não tem o poder de trancar nada. Muito mais, amados, o seu caminho. Sabe por quê? A Bíblia nos fala que nem a chave da casa está nas mãos dele. A chave da casa dele está nas mãos do nosso Senhor. Apocalipse não dizer que eu sou vivo, eu sou vivo para todo sempre. E em minhas mãos está a chave do inferno e a chave da morte. Apocalipse capítulo 3, 7, 8. Eu sou a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. Eu sei que eu conheço as vossas obras e já tenho um preço na porta aberta. Tenho um pouco a força da parte da minha palavra, porque Deus me ama. Vamos ser que o Senhor Deus estará em porta, se você passar, não importa lá dos mesmos que te lançam palmas de leões, o Senhor dos exércitos deixará contigo. Leão da gente, o Senhor dos exércitos está contigo. Amados, prometi que eu ia terminar. Pastor, glória a Deus. Eu acho que eu sou a pessoa que mais mora longe de mim. Tem alguém que mora mais longe do que eu? Então, amados, antes das 10 todos estarão em casa, menos eu.
Eu estava hospedado na casa de um amigo. Mas, amados, olha só. Eu, ao ouvir tal coisa, aquele homem fez uma ousadia. Ele pega as chaves do seu documento, tirando da sua carteira e deposita em minhas mãos. Ele disse assim: amado, quer desafio? Diante desses todos que aqui estão, o desafio já está de pé. Aqui está. As chaves da minha identidade. Como você bem vê, tem a minha foto, o meu nome, William Mendes Vastos, a minha assinatura, o nome dos meus pais, a data do meu nascimento. E para uma não pegar na pessoa errada, tem o número do meu RG. Pode ter pessoas com o mesmo nome do que eu. Para não pegar no inocente, tem o número do meu RG, porque esse é o único. Não tem outro número além desse. O desafio já está de pé, mano. Faça deste documento o que você quiser, porque o desafio vai ser esse. Se acontece alguma coisa comigo, eu vou à sua casa, rasgo esta minha Bíblia diante de vocês e bato a minha cabeça ao seu altar e eu vou servir mais do que me servem os seus deuses. Mas se nada acontecer comigo, amado, diante deles, é você que vai ter que reconhecer a Jesus como único e suficiente Salvador. Eu me cresci naquela hora, eu peguei aquela chave, eu vou acabar com você, crente miserável. Todo mundo veio a ver, eu fazia besteira como essa. Eu só tenho gravado, colocar a Bíblia de lado do braço, cantar glória a Deus, Jesus na mão de doido. Nunca! Quando me lembro dessas minhas palavras, eu imagino Jesus sentado no trono de glória, usando a barba santa dele para mim, citando Deuteronômio 32, 39. Eu sou o Senhor e não Deus comigo, mato, faço viver, eu fiz e sai, não há ninguém que escape das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Vale para o irmão que está ao seu lado, ele já está operando a tua casa, está operando a tua vida, se você acredita nisso, não importa, Senhor. Eu agora aqui, eu pego aquela chefe e começo a trabalhar pesado para aquele crente. Fiz a volta de língua, volta para o corpo, volta para o enferrujar. Posso ter o livro de São Cipriano, capa de aço, com folha de amianto. O livro da cruz de Caravaca, resto de Santo Antônio, cabra preta. Fiz conto de fogo. Invoquei os piores espíritos nas trevas que são os Tim. O tão temido demônio que é temido nos muçulmanos. Invoquei os Tim, como também os Tegum, os piores demônios da África. Provoquei a ira da Nanambuquê, a tão temida deusa da morte, a rainha, a deusa das águas revoltas. Comecei a provocar ele dessas entidades e dessas reguadas, para matar a vida daquele rapaz. Eu o detestava ao ponto de querer ver aquele homem deviando. Eu o odiava ao ponto de querer ver aquele homem apodrecer em vida. Mas, amados, no dia seguinte, quando encontro com ele, ele está lendo a palavra de Deus. No segundo dia, nós saímos do primeiro com os seus joelhos dobrados, orando e buscando a face do seu Senhor. Como os seus inimigos estão te encontrando? Hebreus 12:1, nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Da mesma forma como aquele grupo de pessoas queriam ver a ruína de Daniel, amados, tem pessoas usadas pelo adversário, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra os principados, potestades, dominadores e servos nas regiões celestiais. A sua luta não é contra o teu vizinho, não é contra aquele que te persegue, é contra o Espírito que nele está atuando. Mas através dele eles querem ver a tua ruína, querem ver a tua derrota. Mas, amados, eu tenho a certeza que eles verão o teu milagre. O Senhor dos exércitos será queridos de Deus. Quando eu encontro com ele no terceiro dia, ele estava evangelizando a batalha. No quarto dia, depois de uma operação que nós tivemos com a Bob, pois na época a Operação Rio em 1994, as Forças Armadas estavam em conjunto com as Forças Auxiliares, com a BOP da Polícia Militar, com a Glória da Polícia Civil. Éramos um número de 5.000 homens, alunos fuzileiros navais da Marinha, a PA, a Polícia da Aeronáutica, a FAB, a PE, a Polícia do Exército e os fuzileiros da Infantaria, estavam apoiando. Saímos do complexo da Alemão e voltamos para o batalhão. Ouvimos o toque da corneta, fazendo com que todos os homens corressem para o banheiro. Eu ouvi todos os banheiros abertos, ocupados, chuveiros, e a mão dos céus estava na brecha, esperando um sair lá do chuveiro para poder entrar. E eu encontro do meu lado. Estava aquele homem salvando o seu corpo com uma de suas mãos e a outra mão erguendo, louvando o nome santo do seu Deus, eu não acredito. Até debaixo de chuveiro esse crente está rezando. Até debaixo do chuveiro esse crente está falando hino de capa preta. Todas as vezes que eu encontro, ele está rindo para mim. Alguma coisa de desgraça acontecendo aqui, ele está rindo para mim para disfarçar, ou ele está debochando realmente da minha face. Não é possível, nem que baixo d'água esse fogo se apaga. Não tem como se apagar, depende de vocês três. O fogo arderá continuamente sobre o mundo e não se apaga.
Amados, passou-se 7 dias a cobrança de sentença. Eu aponto para ele a mão chifrada. Amados, eu invoco então o Espírito, aponto a mão chifrada fazendo uma prece, custo na ponta dos dedos, e eu aponto para ele dizendo: estou trabalhando para desgastar tua vida, crente miserável. Enquanto apontei para ele a mão chifrada, ele me aponta o dedo de profeta. Ele disse: eu sei que tu trabalha para mim, mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto tu trabalha para mim, lá na tua casa para me destruir, eu estou na casa do meu Deus, depositando você no carro do meu Senhor, porque eu sei que a oração do justo pode seus efeitos. A tua oração é mais forte do que qualquer macumba. A tua oração é mais forte do que qualquer grande. Amados, a tua oração diante do Senhor é mais forte do que qualquer tipo de demônio, de qualquer tipo de igreja. A tua oração é mais forte. Deus tem um recado para você. Você que está dizendo evangelista, é fácil você falar um negócio desse. Você não conhece aquela que trabalha comigo, ela é macumbeira do pé roxo. Ela fala e mexe com coisas fortes. Amém? Deus tem uma palavra para você e um recado para ela. Jeremias 1,19: pelejarão contra ti, eu recado para você, mas não prevalecerão. É forte o evangelismo de trabalho. Isaías 54:17: tem uma arma forjada contra ti e prosperará, porque a língua que se levantar contra ti, juízo tu apoderarás, porque esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que vem de mim, diz o Senhor dos exércitos. Isaías 59:19: o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor haverá contra ele essa maneira. Deuteronômio 21:7: para o caminho do inimigo virá contra ti, mas você estará diante de ti. Segundo Coríntios 7:16: nasceram os que estão honestos, não os que estão doentes. Segundo Crônicas 32:7: não demores nem vocês contares com a rei da Síria, as orelhas são o braço de Rabi, as celestes são o braço do Senhor, para guerrear as nossas guerras. Salmo 91:3: nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará em tua tenda. Se você acredita nesse programa, você pode. Esses motivos para você acreditar na palavra. O Senhor nos exerce eu chamo. E quando eu falo uma coisa, eu digo: eu não quero saber da tua reza, Deus salvado, não prece nem do teu chefe, para de rezar por mim. Eu não preciso da prece do meu Deus mesmo. Eu só quero fazer aquela coisa, porque Deus nada aconteceu contigo, eu dou uma palavra de solução e disse: glória a Deus. Para outra pergunta, eu dou 3 respostas. A primeira é esta: eu conheço o Salmo 91, eu não conheço o Salmo 91. Eu conheço Salmita, Salsidem, Saleno, Sal Grosso, Sal em Fruta, Sal de churrasco, sal em pedra, sal no taco. Agora, Salmo 91, não sei que marca de sal é essa, e aonde vem? Ele disse: ele disse apenas no primeiro verso: aquele que habita no esconderijo da altíssima sombra do Onipotente descansará. A segunda resposta é essa, Marão: olha, conhece que fala, galinha, de cabra, de boi, de vaca, de touro, de porco, de pombo, mas não conhece o sangue do poder de Deus, sentiu o pecado mundo. A terceira resposta que eu te dou é esta: pega meu nome, coloca na boca do sapo, na boca do touro, na boca do burro, na boca do dinossauro rex, substitui o que você quiser, minha preta, babante, preta e vermelha, corrente preta e vermelha, em terra de cemitério, porque eu quero te dizer uma coisa: meu nome já está na boca de leão. Eu leio para ele e digo: por isso que crente é doido, crente é maluco, crente é garola, crente tem lavagem cerebral. O que vocês aprendem com aqueles pastorzinhos grandes das igrejas, fica espalhando essas besteiras trepadas. Onde é que já se viu seu crente doente, alguém colocar o seu nome na boca de um leão sem ser mordido ou comido? Ele olhou para mim e disse: tu não conhece, mas eu vou te apresentar. Ele é o leão da tribo de Judá, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Está escrito no papel. Eu quero convidar você a se colocar no meio, em nome de Jesus. A se colocar no pé das suas mãos erguidas. Quantos estão esperando o milagre nessa noite? E quantos acreditam que este milagre já chegou? Um líder levanta as suas mãos pela ligação de palmas para o Senhor. Eu quero seguir a igreja nesse mesmo espírito. Esteja com seus olhos fechados no nome de Jesus. Eu quero fazer aqui 3 convites especiais. 3 convites especiais. Nós vamos neste convite. Amados, se eu, em dupla como pastor Geraldo, saíssemos aqui em um único carro em direção à minha cidade, saindo daqui agora,
Chegaríamos lá na cidade do Rio de Janeiro quase 5 horas da manhã. De carro bem mais rápido, umas 4 horas, 4 e meia. Se o pastor Leandro estivesse dirigindo sozinho, e eu logo carona, chegando na região de Campos, ele estaria dizendo assim para mim: evangelista, olha, já estou cansado, vamos trocar de lugar comigo. Ele ia encostar o carro, eu ia trocar de lugar com ele, ele ia inclinar o banco, iria pegar o cinto e iria descansar, porque ele confiaria na minha habilidade no volante. Amados, não é diferente na vida espiritual. Eu não sei quanto tempo você tem de vida, 20 anos, quanto tempo você está vivendo nessa terra, 30, 40, 50 ou mais. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: você está conduzindo a tua vida até agora, passando por caminhos tortuosos. Você está perdido, sem GPS, sem bússola, sem mapa, entrou em meio a um apagado, mas Jesus está no banco da vida e está falando assim com você: filho, estás cansado, estás sobrecarregado, troque de lugar comigo, vem para onde eu estou, incline o banco e entregue o volante da tua vida em minhas mãos, para que eu possa conduzir a tua vida em lugares abençoados. Eu quero fazer um apelo para você aqui. Amados, ao olhar para a Bíblia e olhar para a vida cotidiana, a morte ela não perde licença. Não importa se um homem ou uma mulher esteja gozando de uma perfeita saúde, ela vem, arranca a vida, traz consigo luto e tristeza. O homem, ele pode estar bonito, ele pode ter de tudo. A gente vê um exemplo aí de um ator até velho, que é o Jeriquinho. A doença não pediu licença. Quando ele fez o diagnóstico, constatou que estava com uma doença mortal. A doença invade, traz consigo desesperos e tormentos. O diabo não pede licença. Ele invade, trazendo consigo angústias e anarquia. Mas Jesus é diferente. Apocalipse 3:20. Esse eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, farei demorado, e ele será comigo e eu serei com ele. Mateus 10:32 e 33. Se tu confessar o meu nome diante dos homens, eu também confessarei o seu nome diante do meu Pai que está no céu. Porém, se desprezarem diante dos homens, eu também te desprezarei diante do meu Pai que está no céu. O primeiro convite que eu quero abrir aqui agora é para você que deseja sair daqui não apenas com uma bênção, mas deseja sair daqui com uma abençoadora do seu vida. Eu costumo dizer que é melhor ser do que ter. É melhor ser uma bênção do que ter bênçãos, irmãos. Se há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Cristo, entregar o volante da tua vida nas mãos de um verdadeiro condutor, ao Senhor Jesus, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite, basta apenas você levantar uma das suas mãos cansadas e dizer: Senhor, eu quero te receber como meu Senhor. Eu quero entregar o volante da minha vida nas tuas mãos. Tem alguém nessa noite que deseja fazer tal coisa, que deseja fazer tal atitude? Se tiver, eu o convido para que você então se desloque de seu lugar e venha aqui à frente, pois eu quero orar por você. Se há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor, sai do seu lugar e venha aqui à frente. Enquanto a igreja esteja em oração, eu quero abrir o segundo apelo, enquanto o primeiro já está aberto. O segundo apelo, pode vir. Se tiver alguém, sai do seu lugar e venha aqui à frente. Venha entregar a sua vida ao Senhor Jesus. O segundo apelo que eu quero fazer para você que encontra-se desviado, afastado do caminho do Senhor. O Senhor Jesus, amados, Ele coloca uma unção sobre a tua vida, e essa unção é uma unção que jamais saiu de você. Pode o homem permanecer infiel, mas Deus sempre permanece fiel. Se há alguém que encontra-se afastado dos caminhos do Senhor, e você que deseja entregar a sua vida ao Senhor, não te envergonhe. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Olha, venha. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Jesus está falando. Jesus está realizando o maior milagre. O maior milagre é quando uma pessoa recupera a visão, quando é curada de uma enfermidade. O maior milagre é quando uma alma se rende aos pés do Senhor. O segundo apelo é para você que já é, o terceiro apelo é para você que já é crente em Jesus. Para você que nem sabe, já venceu as águas.
Já foi batizado no fogo. Gosto de trazer um cântico ao Senhor de adoração. Gosto de ouvir uma boa mensagem. Você celebra. Mas só Deus sabe como é que está a sua fé. Só Deus sabe como é que está a sua vida com Ele. Só o Senhor dos Exércitos sabe o quanto a tua fé precisa ser revigorada, precisa ser avivada. O Senhor dos Exércitos sabe, amados, que você precisa sair daqui diferente, como você também sabe. As lutas estão sufocando a tua vida e você precisa de um milagre urgente. Sai do seu lugar aqui, vem aqui à frente. Pastor Deraldo vai estar fazendo essa oração em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas. Você que precisa de Jesus na sua vida, vem à frente. Você que a chama do altar está só fumaceando, o fogo apagou, perdeu o fervor espiritual, o prazer pela vida cristã, vem à frente. O Senhor quer soprar novamente no seu altar. Ele quer fazer a chama voltar a permanecer acesa. O Ministério de Louvor pode nos ajudar, por favor, entoando um louvor aqui dentro de um minutinho. Pessoas que estão aqui, irmãos, envergonhadas, com vergonha de entregar a vida para Jesus. Você deve vencer essa timidez e vir à frente, porque a vida é feita de oportunidades. Deus está dando uma oportunidade para você nessa noite. E o minuto que está por vir, só Deus sabe o que vai acontecer na sua vida. Você pode morrer ainda hoje. Jesus pode voltar ainda hoje. E você não perca a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Estou esperando pessoas que Deus marcou enquanto você aqui hoje, de colocar a sua vida em ordem com Deus, de entregar a sua vida e os seus caminhos nas mãos de Deus, aceitá-lo como o único Salvador da sua alma. Se você precisa de Jesus, venha à frente. Nós ainda vamos trabalhar um minuto.